As palavras talvez sejam as armas mais poderosas que o ser humano pode usar. Elas têm o poder de animar, como também têm o poder de ferir. Têm o poder de magoar, como também têm o poder de levar esperança. Palavras são poderosas. E foi justamente através de palavras que Deus escolheu transmitir sua mensagem até nós. Fique ligado, estamos apenas começando mais um episódio do Segredo da Lição. Muito bem, seguimos então nossa série interpretando as Escrituras. A Bíblia como um todo, ela já foi traduzida a mais de 600 idiomas. Só o Novo Testamento chegou a mais de 2.500 dialetos e somente cerca de 1,5 bilhão de pessoas, segundo a estimativa, ainda não tiveram contato com nenhuma parte das Escrituras. Certamente, há muita coisa que se fazer ainda para a propagação do texto bíblico da Palavra de Deus. Porém, pelo muito que já foi feito, pelas pessoas que já se envolveram nesse processo de propagação do texto bíblico, pelas vidas dedicadas a esta missão, o quanto nós temos valorizado as Escrituras. Tem uma música, um hino cristão que diz: quanto tempo já faz que não falas com Deus? Nosso falar com Deus, ele acontece também quando abrimos as Escrituras. Deus fala conosco e através da oração é que nós falamos com Deus. Quanto tempo já faz que você não lê, não estuda, não se dedica a estudar a palavra de Deus? Pense nisso. Quando nós vamos estudar as Escrituras, às vezes parecem surgir alguns desafios. E nós vamos tentar analisar um pouquinho isso. Primeiro é importante lembrar que as Escrituras elas foram dadas para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e nos educar na justiça e para que sejamos habilitados pelas Escrituras a fazer todo tipo de boa obra. É para isso que Deus nos deixou as Escrituras. A Bíblia testemunha a forma como Deus tem lidado com o problema do pecado. E quando nós vimos nessa testemunha a forma como Deus tem lidado com o pecado, o nosso coração se enche de esperança porque sabemos que Deus é um Deus de justiça, de amor, de misericórdia. Agora, certamente há alguma parte das Escrituras que você já teve dificuldade de compreender. E eu vou te explicar por que isso acontece. Veja bem, a Bíblia foi escrita, por exemplo, em 3 idiomas: grego, no Novo Testamento, hebraico e aramaico no Antigo Testamento. O hebraico é um idioma bastante limitado em termos de quantidade de palavras, principalmente se nós comparamos com o português. O português é um idioma com inúmeras palavras. Às vezes, por exemplo, o porquê que tem vários tipos de forma de escrever, cada qual com a sua regra. Então, o que acontece é que algumas palavras dos originais são tão cheias de significado, e a cultura hebraica ela é assim, tanto é que os nomes às pessoas eram dadas com base em alguma coisa, todo nome significava alguma coisa. Então, algumas palavras do texto bíblico são tão cheias de significado que é difícil expressar em uma palavra só. Então, muitas vezes os escritores, os tradutores, acabaram em alguns lugares traduzindo de uma forma e em outros traduzindo de outra, porque as traduções ficariam muito limitadas. É por isso que o que nos ajuda muito a solucionar nossas dificuldades na leitura bíblica é estudar o contexto. Nem todos gostam de estudar o contexto, mas o contexto é muito importante. Quer ver outra palavra? Adão. De onde surgiu o nome Adão, para o nosso primeiro pai, o primeiro ser humano criado. Adão, essa palavra hebraica, ela pode ser traduzida tanto como humanidade, como também se referindo ao ser humano do sexo masculino. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 27 e depois ainda em Gênesis capítulo 2, verso 7. É usado a palavra Adão referindo-se à humanidade como um todo, ao ser humano. Já em Gênesis capítulo 2, dos versos 15 ao 23, Adão é usado para se referir ao ser humano do sexo masculino, que vem a ser o Adão, Como é que a gente sabe que a partir de 2, verso 15 ao 23, se refere a Adão, o homem, o ser humano do sexo masculino? Porque aqui, em ordem, o autor, Moisés, ele conta toda a semana da criação e depois ele volta para falar sobre a criação, detalhar a criação do ser humano. E quando fala da criação do ser humano aqui, cronologicamente falando, Eva ainda não tinha sido
criada. Agora eu queria conversar com vocês rapidinho a respeito das repetições que às vezes nós encontramos nos textos bíblicos. Geralmente, quando algo está sendo repetido dentro do texto bíblico, é sinal de que a Bíblia quer destacar alguma verdade que é relevante. Muitas pessoas chamam isso de chave do texto bíblico. Tá com dificuldade de entender algum texto? Pega a chavezinha que ele está te dando. Talvez na repetição ali ele está querendo te fazer compreender o que ele quer dizer. Queria terminar agora falando com vocês a respeito dos livros, né? E o significado da sua mensagem, das mensagens dos livros. Vale lembrar que a Bíblia é composta por 66 livros. E cada um deles foi escrito para diferentes propósitos e em diferentes contextos. E é justamente pelo contexto em que foi escrito o livro e também pela sua autoria que nós devemos compreender a mensagem do texto bíblico. Pode usar qualquer outra ferramenta, dicionário, concordâncias bíblicas, que são muito positivas para você entender o significado de uma palavra. Você pode utilizar comentários bíblicos, mas se você não tiver Espírito Santo, geralmente vai sair heresia do teu estudo. Por isso, busquemos sempre o auxílio e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus nos abençoe.